É nesse intuito aí, né, de olhar para toda a terra, que a gente está aqui hoje também recebendo com muito carinho, com muita honra, a vida do Marcos aqui, a sua esposa, né? Como é que é o nome da esposa do Marcos? Viviane. Viviane. O Marcos tem tido uma relação recente assim com o ministério, pelo menos com o ministério como um todo, né? Até eu não sei através de quem ali, ele até pode contar essa história para nós depois, como é que ele se chegou perto da brasa ali. Eu, particularmente, conheço ele há pouco tempo, né? Tivemos juntos quando ele esteve no Brasil e a gente acompanha muito ele ali pelos nossos grupos de pastores. E eu também tenho um caminho, né, ali privado com ele, onde a gente compartilha as necessidades de oração, onde eu trago para a igreja aqui essa necessidade de oração, mas a gente tem, de fato, pouco tempo assim de convivência, né? E uma das intenções de te trazer aqui, Marcos, é que a gente possa entranhar esses nossos afetos aí, né? Para a gente poder participar de alguma forma do que Deus está fazendo aí na África, aí em Angola, e que vocês também participem daquilo que Deus está fazendo aqui em Caxias do Sul, aqui na Serra, né? É um projeto que Deus deu para nós, essa etapa, ali no início da pandemia, quando a gente ficou ali com restrições de culto, né? Deus deu esse tempo de comunhão, de estudo, e aí nós fomos indo, e Deus foi dando graça, nós fomos nos alegrando muito com esse lugar. Finalizamos todas as cartas paulinas. A última carta que nós estudamos, Marcos e Viviane, foi a carta aos Romanos. Nós gastamos um ano, mais ou menos, para trabalhar bem essa carta, porque o intuito nosso é que seja participativo, né? Eu sempre provoco muito essa galerinha aí, tem muitos jovens, para eles participarem, né? E nessas cartas de Paulo com o livro de Romanos, logicamente que isso deu um estímulo missionário para a vida da igreja, né? A igreja, o nosso ministério, o Brás, ele já tem essa veia missionária muito forte, né? Eu, de forma particular, também nasci ali no meio de missões, no início do meu chamado pastoral, quando ele começou a ficar claro, eu já fui enviado e gastei muito tempo lá com os missionários, não cheguei a morar lá, mas tive na eminência várias vezes de ir para lá com a minha família, lá para fora, e a gente sempre teve em contato, eu sempre trouxe isso também para a igreja. Então, é com muito carinho que a gente recebe o prazer de estar contigo também, Viviane, poder estar com teu marido, e minha esposa está aqui comigo aí, dá um beijinho para eles aí, amor, ali, ó. Aquela florzinha linda ali, a minha esposa, ela está na minha frente, que na verdade, mas para ela poder ficar melhor aí, mais visível, aí ela está na câmera dela ali, mas fica muito à vontade. Desculpa, eu abri o áudio, estão me ouvindo? Sim. Eu abri o áudio para falar e aí deu eco. Mas que bom estar junto com vocês, receber vocês como casal, como família aqui, compartilhando a história de vocês, o chamado, né, de vocês aí nesse lugar tão desafiador e tão lindo, né? Então, eu fico muito contente mesmo e muito grata por poder estar junto com vocês aqui, receber a Viviane, o pastor, para estar dividindo aí e acrescentando muito na minha vida e do meu marido também como ministério. Amém, queridos. Fiquem muito à vontade agora, está todo mundo já muito preparado aqui com a sua caneta, com o seu papelzinho ali, para poder ouvir com muita atenção, e aquilo que Deus for falando ao coração deles, eles já vão registrando para não esquecer. Deus abençoe, Marcos. Muito bom estar contigo e com a tua esposa. Obrigado. Como o pastor já nos apresentou, né? Eu sou o Marcos, minha esposa Viviane, ela é de Esteio, Rio Grande do Sul, e eu só nasci no Rio Grande e cresci no Paraná. E aí, em 2008, ela foi fazer um curso lá no interior do Paraná e nos conhecemos na Jocum,
E eu tomei posse da bênção no dia que vi e falei, Deus, minha esposa chegou e chegou mesmo, ali ela concluiu a ITED, depois aumentamos o vínculo de amizade que nós tínhamos construído e começamos um relacionamento e casamos e estamos aqui. Então, foi assim, bem rápido. A questão do nosso namoro foi 10 meses de namoro até o casamento. E depois de 10 meses de casados, nós viemos para Angola, para missões. Eu, desde 2006, que eu estou na Jocum, e me converti mesmo em 2006, já bem diferente da Viviane, que vou deixar ela falar um pouco agora da vida dela, para depois darmos continuidade. Ok, eu sou a Viviane, eu sou crescida mesmo na igreja, nasci, cresci na igreja quadrangular. Meus avós foram pastores, meus pais, e mais um monte de pessoas da minha família. Só que eu cresci com esse chamado missionário mesmo. Desde criança, Deus já estava a falar comigo sobre fazer missões em África. Então, meu sonho de estar na África foi desde criança. Eu cresci com isso no meu coração. E depois que concluí uma parte dos meus estudos, fui fazer um curso missionário e já não voltei mais para Esteio. Minha casa já ficou sendo onde o Senhor me enviasse. Então, fiz o curso missionário, já não voltei mais. Logo depois, já ficamos noivos. Depois, eu fiz missões também no Uruguai. E depois, vim para cá, vim para Angola. E começou o início da nossa aventura em solo africano, que sempre foi o meu sonho. Na verdade, eu não imaginava as dificuldades que enfrentaria, né, durante o caminho. Teve coisas que não foram tão assustadoras, mas teve coisas também que foram inesperadas. Mas o Senhor tem nos dado vitórias e eu sou muito feliz em estar aqui, nessa terra. Nós começamos a ter boas experiências com Deus ainda no Brasil, pastor. Grandes desafios. Quando nós casamos, Deus já tinha falado conosco e eu vim com uma equipe de prático em 2008 para conhecer a terra, tal, e já viemos assim com um compromisso de casamento. E chegando aqui, um pastor profetizou e que eu ia casar com uma obreira que estava junto na equipe de prática. E ele falou que ele teve a visão de que ela era minha esposa, não a Viviane. E eu não aceitei aquilo porque eu não tive paz, né? E ele falou, não, a tua esposa não é essa, a tua esposa é essa aqui que Deus me mostrou agora. Eu falei, tá bom, mas eu não vou casar com essa, eu vou casar com quem Deus me deu paz e com quem eu estou com um compromisso. Então, ali já mostrou o que para mim? Que eu deveria estar atento com aquilo que Deus me falava, com aquilo que Deus falava para nós. E aí, quando nós estávamos para vir, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos condições, tal, e Deus foi abrindo as portas. E Deus falou muito forte com a Viviane que nós viríamos até maio. E ali nós fomos orando e fomos crendo. E em 2010, os vistos para Angola, eles levavam até 6 meses, 8 meses, ou quem sabe 1 ano. E nós demos entrada quando? Acho que março. Nós demos entrada em março. Então, era só milagre mesmo. E um dia até o líder da base, ele me chamou e falou, Marcos, eu preciso conversar com você. Vocês estão fazendo um papel vocês estão virando piada. Não tem como acontecer isso. Vocês não têm ainda sustento, vocês não têm dinheiro para as passagens, vocês não têm dinheiro para nada,
E esses vistos vão demorar 6 meses, 1 ano. E eu falei, mas o que Deus tem nos falado é que nós vamos em maio. E ninguém acreditava. E, de repente, nós conseguimos o valor dos vistos e mandamos para Brasília. Alguém pegou os passaportes, levou na embaixada, e dentro de poucos dias, eu acho que 6 dias, nós estávamos com os passaportes e os vistos na mão. Eu saí gritando pelaquela missão que nem maluco, aleluia, glória a Deus, ninguém estava entendendo. E dia 22 de maio nós chegamos em Angola. 21 de maio de 2010 nós chegamos em Angola. Então foi assim, quando Deus te chama, não tem nada daquilo que vai impedir você ir para missões. E aí, chegando aqui, aí sim, nós começamos a ver desafios. Não, ainda no Brasil, que perdemos o primeiro voo, tivemos que viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro para embarcar no outro dia. Todo dia, todos os dólares que tínhamos guardado foi na multa das passagens, e foi cansativo. E chorei muito, mas depois deu certo. Então, começou lá. E aí chegamos em Luanda, viemos até o Huambo, e na primeira noite que nós chegamos aqui na cidade do Huambo, a Viviane foi recepcionada. Vou deixar ela contar a recepção que ela teve já à noite. Enquanto dormia, fui sufocada por demônios, né? E não conseguia respirar, não conseguia chamar o Marcos, e começou ali minha batalha espiritual, e ali eu consegui perceber que a vida aqui não ia ser brincadeira, que eu ia precisar estar sempre bem atenta a tudo. Então, fui bem sufocada, era como se estivesse sentado em cima de mim, a apertar meu pescoço, fiquei sem respirar, aí comecei a clamar o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Aí eu acho que eu consegui tocar no Marcos, ele acordou, e aí começamos a orar. Mas depois desse dia... Tu vê, né, Viviane? Fico sempre atento. Que lindo isso, né? Porque na chegada de vocês, Deus já deu. Porque uma das características aí, né, e acho que vocês vão falar isso para nós, é o ocultismo e a feitiçaria, né? Então, ali, Deus já dava ali para vocês o mapeamento espiritual prático, né? A gente faz esse mapeamento, né, na cidade, mas deu um mapeamento prático para você saber que já estavam aparelhados para prevalecer nesse lugar. Exatamente, foi assim mesmo, foi a nossa recepção. Mas creio realmente que foi com a permissão de Deus para nós nos despertar, né? Para sempre estarmos atentos, entender mesmo o lugar que estávamos. Porque a gente escuta falar, mas não é nem de perto, nem um pouco real o que é falado, né? Então, fui bem recepcionada, mas desde então estou sempre alerta para realmente podermos vencer a cada dia. E aí nós ficamos uma semana para nos adaptarmos aqui na cidade do Huambo, na base da missão aqui, e nós fomos para Benguela, num projeto da Jocum. E chegando lá, nós moramos quase 1 ano, dentro de uma casa, meio que um orfanato, e ali essa casa tinha quantas? 16 adolescentes. E foi, assim, uma experiência assustadora, maravilhosa e diferente, né? Podemos falar assim. Nós ficamos praticamente 2 meses sem luz elétrica, nenhuma. Não tinha luz elétrica. Ali aos finais de semana, nós levávamos o computador para a igreja para carregar, telefone, na época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, era só o Facebook. E nós usava Skype, conseguíamos falar com a nossa família através do Skype. Então, tinha que ter, assim, ligar o computador simplesmente para fazer uma chamada no Skype para poder ver a família, dar notícia. Era a única coisa que nós usávamos
nos finais de semana aí conseguíamos carregar o computador. Então, nós ficamos 2 meses praticamente assim, morando no meio, comendo, morando ali e tal. E foram algumas experiências bem difíceis, né? Porque tinha cabritos que entravam dentro da casa, as galinhas também entravam dentro da casa. Infelizmente, tinha ratos e gigantes. Escorpiões, muito escorpião. De vez em quando umas cobras apareciam. Aparecia até cobra, onde eu tive uma experiência muito forte com uma cobra. Eu estava trabalhando numa sala de aula, onde nós estávamos construindo já, e eu senti uma dor no peito muito forte. E quando eu olhei para o lado, tinha uma cobra bem do meu lado, e eu estava com uma colher de pedreiro na mão, eu bati naquela cobra, eu matei a cobra e joguei a cobra fora. Mas, de repente, eu senti uma dor de novo. E eu olhei e aquela cobra estava ali do meu lado novamente. E eu bati com um martelo, até eu tinha ganhado de presente de casamento um martelo, tenho até hoje o martelo, um martelo todo de ferro e tal. Eu bati muito com um martelo na cabeça da cobra, amassei totalmente a cabeça da cobra e joguei a cobra fora ali daquele banheiro, daquela casa de banho que eu estava colocando ali o vaso sanitário e as coisas. E, de repente, aquela cobra estava de novo tentando me picar. E aí eu falei, não, essa cobra não é normal, essa cobra é um demônio que está aí. E aí a Viviane, acho que também sentiu alguma coisa e estava em casa, estava orando, ela veio até lá. E aí nós jogamos aquela cobra dentro de uma lata e colocamos combustível e queimamos. Oramos e queimamos. Então, são situações assim que nós fomos vendo, bem difícil, experiências que nós fomos vivendo na flor da pele, assim. E também aproveitando aqui já falar sobre os ratos. Nós recebemos uma equipe de 3 pessoas, de brasileiros, e no dia que eles chegaram, houve uma invasão de ratos na nossa casa. E ali tinha muitos ratos e grandes. Então, nós compramos veneno, colocamos veneno e no outro dia nós pegamos um saco assim de cimento, eu creio que quase a metade dele cheio de ratos. E no segundo dia de novo, e tinha muito rato ali. Só que tinha 2 ratos que eles não comiam veneno. Podia colocar queijo, podia colocar qualquer coisa, eles não comiam veneno. E tivemos uma experiência assim, que o rato batia na porta do nosso quarto, como se fosse uma pessoa. E eu comecei a brigar com os adolescentes. Quem que está batendo a porta do meu quarto? Ah, não sou eu, tio, não sou eu. E aí nós começamos a orar, começamos a clamar a Deus. E teve um dia que nós tivemos uma experiência assim, eu bati com uma katana, um facão, naquele rato. E no outro dia, uma jovem, ela estava toda machucada. Aonde eu bati no rato, era os machucados dela. Então, nós vimos assim o quanto é forte a área espiritual das trevas aqui em Angola, em África, né? No sentido. Então, eu espero que você que está nos assistindo, você não se apavore com isso, tá? Não fuja de missões, porque se nós estamos aqui, é possível estar no meio de tudo isso e vencer, porque não é nós que vencemos, mas é Cristo Jesus que vence em nós. Então, são coisas assim que nós fomos vendo, que nós ouvíamos falar, mas fomos vivendo algumas experiências assim. Não sei se o pastor ou alguém aí quer fazer alguma pergunta já. Deixa eu só fazer uma referência, assim, porque é encantador, né? A gente que ama missões, né, como igreja, e que almeja, né, no coração ser enviado para algum lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, um testemunho desses, né, Marcos e Viviane,
ele faz a gente ter muito temor, né? Eu acho que não pode fazer a gente ter medo no sentido de retroceder, mas no sentido de ter certeza para onde que Deus vai nos mandar. Porque percebo que Deus já falava com a Viviane desde que ela era mocinha. Deus já falava ao coração dela. Então, tu vê que já teve ali naquele testemunho de que um homem já profetizou uma outra esposa, ali já era uma ação das trevas ali para querer mutilar aquilo que Deus já tinha preparado. Então, como a gente precisa ter uma vida em santidade? Vocês percebam, irmãos, meus alunos da ETAP, que o Marcos fala, nós oramos, aí nós oramos, nós fomos orar. Então, viram como é importante uma vida de oração para a gente poder ter discernimento e autoridade nesse lugar que Deus nos manda. Porque se a gente vai para o lugar onde Deus nos mandou, ali a gente tem autoridade sobre aquele lugar. Né? Então, a gente não pode ir só de forma lúdica. Né? Tem muita gente que vai para missões de forma lúdica, de forma romântica, e aí tem um desdobramento muito ruim, muito difícil, porque não soube se deparar com essa formação, porque a formação de missões, a missiologia que a gente faz é só um pequeno início. Porque é como uma universidade, né, Viviane? A universidade que a gente faz, Marcos, é um pequeno início no mercado de trabalho que a gente vai desenvolvendo a vocação, né? Então, em missões, isso se dá de forma muito mais rigorosa. Lá é que a gente é formado mesmo, né? Então, mas eu queria já começar a dar largada aqui, porque eu sei que o pessoal vai perguntar bastante aqui, mas eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: como é que tu entende? São duas perguntas, mas elas estão no mesmo sentido. Como é que foi esse envio e esse cuidado que vocês tiveram aí das pessoas que enviaram? Porque a gente tem muito esse cuidado aqui, né? Na nossa igreja, a gente tem missionários aqui, tem a Ina, que vai falar daqui a pouco também, com certeza ela vai perguntar alguma coisa, ela está lá em Brasília, foi enviada por nós. E como é que vocês foram cuidados aí na chegada aí? E como é que vocês se chegaram até a Brasa? Como é que foi essa relação aí que vocês têm conosco? Não fomos de cuidado. Bom, para começar, pastor, cuidado somente de Deus. Nós fomos enviados, na época nem sabíamos que a Brasa existia, depois eu vou falar sobre a Brasa. Nós fomos enviados como ovelha no meio de lobos. Nós fomos abandonados praticamente, um compromisso que as pessoas tinham conosco, eles infelizmente não cumpriram. As alianças que tinham conosco foi assim, ó, vocês se viram. Foi assim que nós ficamos aqui. Tem um casal que até hoje eles estão aqui, eles até são brasileiros, eles são os líderes da Jucum, da base da Catumbela, lá no Lubito, em Benguela. Por eles, sim, nós podemos falar assim que nós fomos... aquilo que eles puderam, eles nos cuidaram. Por esse casal. É um casal que até hoje, apesar de que hoje nós não estamos na Jucum, mas nós temos uma boa intimidade, um bom relacionamento com eles. Inclusive, eles estão fazendo o seminário do Brasa College, e é um casal, assim, muito amigo, um casal muito fixe, um casal muito abençoado. Então, se nós falarmos em cuidado, é só deles, mas ninguém, a não ser Deus. Agora a Viviane vai falar um pouco sobre a Brasa. Bom, a Brasa chegou na nossa vida através dos meus pais, porque, como eu falei, eu cresci na igreja quadrangular e minha avó era a pastora e ela faleceu. E quando ela faleceu, aconteceram alguns conflitos e praticamente assim enxotaram a minha família, aquele medo assim de eles vão ficar com a igreja, né? Então a minha mãe começou a orar, porque ela é de oração. Começou a orar pedindo que Deus mostrasse para ela onde ela deveria ir e tal, e ela
Saí um dia para caminhar e quando viu, eu estava lá na frente da Brasa Esteio, lá na rua São Francisco. E entrou e não saiu mais. E aí o meu pai sentiu paz e foi junto. Depois, nós fomos visitar o Brasil, quando eu tive a minha menina, e fomos acolhidos de uma maneira assim, é difícil até de explicar a maneira como fomos recebidos. Na altura, quem pastoreava era o pastor Luciano, e até o pastor Luciano, acho que o pastor Ricardo, foram lá na casa dos meus pais, só para nos conhecerem, e dali, então, não teve como mais abandonar essa igreja. Então, o início da nossa jornada na Brasa foi em 2017, que conhecemos e tivemos um vínculo, o início de um vínculo, mas depois disso, mesmo depois que retornamos para cá, a Brasa sempre foi muito atuante, e aí, então, nos sentimos cuidados. Que legal, que bacana, é isso aí. E esse é o cuidado que a gente está querendo ter, né? Porque tu sabe, Viviane, que a gente tem uma preocupação muito aqui, nosso jeito aqui, né, como comunidade aqui em Caxias, a Brasa em Caxias, de cuidar muito as pessoas, as famílias, né? Então, o nosso olhar, o jeito que a gente olha para Angola, que a gente olha para a África, que a gente olha para o Uambo, é olhando para vocês, né? Então, nós temos como um DNA de cuidar de vocês, de querer entender vocês como é que estão. Porque a gente entende que se a gente estiver cuidando de vocês, renovando vocês, revigorando vocês, sendo esse ouvido para vocês, vocês vão fluir naquilo que vocês são em Deus, né, de forma muito natural, né? E a preocupação depois de vocês ir fluir, porque quando a gente vai fluir em Deus, a gente vai morrer, né? O evangelho é isso, a gente vai se desgastar e morre. E aí tem o lugar de ressurreição, né? Tem o lugar onde a gente vem e aí se revigora, ressuscita e volta para morrer de novo. Mas muito bom, muito bom. Só deixa eu... Tu é de Esteio, Viviane, né? Tu é de Esteio. Sim. Marcos, onde tu é, Marcos? Eu nasci em Tuparendi. Tuparendi. Isso é Santa Rosa. perto de Santa Rosa. Interior de Santa Rosa, lá. Eu nem sei se existe. É no meio dos alemão lá. Aham. Uma lemoada teimosa que só. Eu já tinha ouvido falar, já perto de Santa Rosa, isso mesmo. Inajara Ferraz, te apresenta aí para os nossos pastores, missionários e fica à vontade. Bom dia, irmãos. Boa tarde, pastor Marcos, Viviane. O pastor falou um pouquinho, né, que eu tô aqui em Brasília, né, enviada pela igreja de Caxias, e também tenho os meus desafios aqui, mas ouvindo vocês é muito rico, assim, né, de poder estar compartilhando essas experiências, né. Mas queria falar para vocês, perguntar para vocês, né, tem duas perguntas para vocês. A primeira eu estava esperando vocês responderem essa que o pastor falou do cuidado, né? E a pergunta que eu tenho para vocês é: qual o ensino que vocês tiraram dentro desse cuidado que não teve, né? O que vocês tiram, assim, de ensino de Deus, assim, né, para a vida de vocês? Por daqui a pouco, ter criado uma expectativa desse cuidado, de algo que poderiam ter ajudado mais vocês, mas que em tudo a gente entende que tem o ensino de Deus, né? Então, qual é o ensino que vocês tiram, assim, disso? E também queria saber de vocês como que vocês se movimentam aí. O que vocês fazem aí? Qual é o trabalho que vocês têm nesse lugar aí? Ok. Em relação ao cuidado, o que Deus foi falando muito forte, creio que tanto ao meu coração quanto ao coração da Viviane, nós aprendemos que Ele que cuida de nós e Ele nos ensinou a como cuidar dos outros e como não deixar os outros na mão. Ser realmente resposta para esse povo.
o povo, eles acabam criando uma expectativa muito grande em nós, digamos assim. E nós, de alguma forma, nós precisamos mostrar Deus através daquilo que nós conseguimos passar para eles, através de ser resposta para eles, de não deixar eles na mão, de realmente ver as necessidades deles e suprir aquilo que é possível para que eles possam ver Deus em nós e realmente permanecer em Deus. Essa é aquilo que Deus tem nos mostrado. Não simplesmente fazer um compromisso e não cumprir com aquilo que é falado. Então, nós temos uma prudência muito grande em prometer algo, em falar do que pode ser feito, para que não gere uma expectativa e depois não se cumpra, para não haver frustração na vida dessa pessoa ou dessa comunidade, né? Para mim também foi a questão da dependência, né? Depender completamente de Deus. Porque quando eu vim para cá, eu tinha 23 anos. E eu saí da casa dos meus pais, que eu tinha tudo, tinha até o cartão de crédito deles, e daí fui para missões numa realidade completamente diferente, mas ainda tinha o cartão de crédito, né? Então, qualquer aperto que eu tinha enquanto estava ali no Paraná, eu só passava o cartão. Só que depois que eu casei com o Marcos, ele me fez devolver o cartão para os meus pais. E depois, quando chegamos aqui, toda essa questão assim de nos vermos sozinhos, me ajudou muito a crescer e amadurecer também. Como muito jovenzinha, né? Muito, às vezes, iludida, assim como o pastor falou. Às vezes, a gente olha para missões e fica naquela ilusão de que, porque eu vou viajar, vou passar o dia inteiro evangelizando, vou andar com a Bíblia embaixo do braço, vou não sei o quê. E aí, quando eu cheguei, eu vi que não era assim, que eu vim mesmo para criar raízes. Então, todo esse tempo que creio que foi a permissão de Deus, serviu para amadurecimento e também para a gente poder depender completamente de Deus. Hoje, nós nos sentimos cuidados pela brasa de maneira geral, e por quê? Porque chegou o tempo que nós estamos prontos também para receber esse cuidado. E também, como o Marcos falou, nos ensinou a cuidar dos outros, que é o que nós mais fazemos aqui. Nós estamos sempre cuidando de alguém, não só aqui. Esse WhatsApp, por exemplo, de vez em quando, pessoas aí do Brasil nos pedem socorro, às vezes pessoas da minha família, primas minhas, eu já precisei ajudar, até mesmo a minha irmã. Então, ensinou mesmo, despertou em nós esse desejo de cuidar também. Para quê? Para que a pessoa não passe pelo que nós passamos. Nós tivemos também um período de muitos problemas em relação à documentação dos nossos filhos, e também nos sentimos assim, como se ninguém fosse nos ajudar. Só que depois nós aprendemos que aquele ali era uma porta que Deus estava abrindo também para a gente conhecer todo o pessoal que trabalha no serviço de imigração daqui. Hoje, quando chegamos lá, as pessoas nos conhecem até pelo nome, por causa dos problemas que os nossos filhos tiveram. Então, como você falou, em tudo Deus vai nos ensinar alguma coisa. Então, ficar esse tempo ali, não abandonados, né? Mas assim, sem aquele cuidado tão efetivo, me amadureceu muito. E eu vi que realmente a minha dependência estava em Deus, que não é cartão de crédito de ninguém, não é aquela pessoa, porque vou fazer, vou orar. Não, é eu e Deus, né? Nós e Deus. E também nos ajudou a estarmos unidos um com o outro, porque éramos recém-casados, né? Quando chegamos. Então, tudo colaborou mesmo para o nosso crescimento e amadurecimento. A segunda pergunta. Só ainda nessa, aqui nós não conseguimos comprar nada no cartão para pagar em 30 dias, não se parcela nada. Se você tem dinheiro, você compra, se você não tem, você não compra. Se você tem dinheiro na conta, você passa o cartão. Só débito. Só débito. Não existe crédito. Cartão Visa não funciona. Então,
é legal mesmo, porque você acaba dependendo. E só para aquilo que a Viviane foi falando, eu, no decorrer desse tempo, eu fui aprendendo uma coisa. Em não falar Deus, por quê? Mas sim falar, Deus, o que você quer me ensinar com essa situação? Porque, geralmente, nós falamos, Deus, por que comigo? O ser humano fala, por que eu? E eu já não, eu falo e eu não ensino mais falar isso. Eu falo, ó, vamos falar assim, Deus, o que você quer me ensinar com essa situação? É algo melhor, mais produtivo. Falar, Deus, o que você quer me ensinar com essa situação? Bom, agora indo para a segunda pergunta, o que fazemos? Nós trabalhamos com... o que tiver 1001 utilidade, bombril. Então, nós trabalhamos com discipulado, tanto em casa como na igreja, discipulado, aconselhamento. A Viviane, depois fala você lá do trabalho com as mulheres. E aí até eu conversei, como nós estamos fazendo o seminário teológico Brasa, eu conversei ali com alguns líderes do seminário, e eu, no sábado à tarde, eu vou para uma aldeia, aonde ali nós reunimos pessoas de 4 congregações, são pessoas pobres, que não têm a mínima condição de pagar nenhum real por um seminário, digamos assim, e eu vou no sábado à tarde para lá, eu projeto o PDF e vou ministrando as aulas para esses alunos. São em torno de 24, 26 alunos que sempre têm ido aos sábados à tarde para esse seminário teológico. Já estamos aí há 1 ano, e o que chama a atenção é que alguns não sabem ler e nem escrever. Mas eles prestam atenção, e as mensagens que nós vimos eles pregando já deu assim uma mudança muito grande no conhecimento deles. Eu trabalho também na área de discipulado, principalmente de jovens, de meninas, e também esse eu faço em casa. Também trabalho com 2 grupos de mulheres, um numa comunidade, num bairro de periferia, e o outro numa aldeia. Trabalho lá com as mulheres já há alguns anos. O grupo tem crescido bastante. Começamos com umas 2 ou 3 mulheres, hoje somos mais de 30. E também trabalho com crianças. Então, promovo atividades com crianças, e também eu treino professores de escola bíblica e capacito, né? Dou toda a questão de capacitação. Também eu gosto muito da área social, então de vez em quando eu faço um levantamento de coisas para a gente poder dar assistência social. Há pouco tempo atrás, distribuímos casacos, tanto para adultos quanto para crianças. Já houve, no tempo da pandemia, distribuímos alimentação ali, até coloquei o nome da Cesta do Amor, já por causa do Projeto Amor. Já fizemos distribuição de material escolar. Então, eu gosto muito dessa área social, gosto de mobilizar para poder abençoar o pessoal que precisa. É isso. Bom, Obrigada, gente. Alice está na fila, te apresenta aí, filha, e faz a tua pergunta. Oiê, vocês me ouvem? Sim. Sim, estamos ouvindo. Boa tarde, pastor, Viviane. Eu sou a Alice, sou do pastor Alberto, da Cris. A gente está aqui em Caxias vai fazer 8 anos. A gente veio ali de Porto Alegre também, né? Ali, enviados da Matriz. E para nós, primeiro, eu queria agradecer e honrar vocês, por vocês terem tirado um tempinho para estar aqui conosco, para estar nos
nos auxiliando nessa questão missionária, nisso que a gente tem pensado, nisso que a gente tem estudado e a prática, né, da vida de vocês, desses missionários que têm vindo aqui a cada sábado falar conosco. Isso nos edifica muito e faz a gente crescer muito, né? E a pergunta que eu tenho, e eu estou com umas outras meninas aqui, elas vão também perguntar depois, mas queria saber sobre os filhos de vocês. A Viviane comentou agora sobre a dificuldade que teve ali com documentação, e eu vi que vocês estão há 13 anos aí, e eu vi que vocês têm os filhos, são média ali de 10 anos, 15 anos, eu não consegui ter. Queria também perguntar para você como que é a relação deles aí, né, com as crianças, porque nesses países, assim, né, África, eles, as crianças, tem muitas crianças órfãos, vulneráveis, mulheres vulneráveis, né, que, em situações bem precárias, e vocês, como família, chegam e apresentam isso, né? Então, vocês apresentam um marido, uma mulher e filhos para essa sociedade, né? Como é que é a relação deles com essas crianças? Como que foi a adaptação deles aí nesse lugar? Bom, não teve adaptação das crianças porque eles cresceram aqui. O Azaf chegou com 45 dias. Não, com 3 meses. Com 3 meses e a Lívia com 2 meses. Então, eles não se adaptaram porque eles cresceram aqui, né? Então, tanto é que nós tivemos dificuldade. Na primeira vez que nós fomos com o Azaf para o Brasil, ele ficou só a pão e bolacha no Brasil, porque ele não comia a comida lá do Brasil. Ele só comia o funge com molho, e nós não tínhamos levado a fuba para fazer o funge. Na segunda vez que nós fomos, nós levamos 15 quilos de funge, de fuba, e quando nos convidavam para comer um churrasco, a Viviane levava a panelinha, nós já tínhamos uma panelinha pequena, que era para bater o funge dele, para comer o funge com molho, que era só o que ele comia quando era pequeno. Eles mesmos, eles falam que eles são mais angolanos do que qualquer outra coisa. Eles não se sentem brasileiros. Eles se sentem mesmo daqui. Bom, o Azaf tem 10 anos, vai completar 11 no mês de outubro, e temos a Lívia com 6 anos. Mas eles são daqui, na verdade. Porque quando a gente... Até quando eles amam ir nas aldeias, eles amam brincar com as crianças, eles não se veem diferente deles. Eles se enxergam como eles. Até teve uma época que o Azaf queria ser negro. Ele ficava no sol, ele queria que o cabelo dele ficasse enroladinho, e ele ficava reclamando para nós por que ele é tão branco, ele queria ser como os amigos. Então, eles são daqui, né? Até a maneira que eles falam, o sotaque deles, as palavras que eles usam, eles não conseguem ser brasileiros mais. Oiê, bom dia. Opa, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Eu não quero fazer repetitiva, mas eu repetiria tudo que a Alice falou, porque é uma honra, de fato, ter vocês aí conversando conosco e a gente poder ter essa experiência de ouvir e participar da vida de vocês aí na Angola. Eu fiquei pensando em muitas coisas e, de alguma forma, algumas perguntas que estavam na minha cabeça já foram respondidas. Mas eu queria saber se vocês têm algumas coisas que se sobressaem em relação aos desafios que vocês tiveram logo na chegada. Eu sempre fico pensando nesse choque cultural que a gente sofre. Sai do Brasil, os filhos de vocês, obviamente, não viveram isso, como vocês acabaram de falar, porque eles são angolanos, então a consciência deles já está aí. Mas vocês saíram do Brasil e foram para aí, e se depararam com uma cultura totalmente diferente. E, consequentemente, os africanos também se depararam com vocês. Então, eu queria saber se tem algum desafio que vocês lembram, alguma história em relação a tudo, questão cultural, a língua, relação com as pessoas, principalmente. Então, eu queria ouvir vocês nesse sentido também. Algo que, para mim, foi muito estranho no começo
a pessoa chegava, falava bom dia, como foi sua noite? E isso, para mim, foi assim, um pouco complicado, porque eu não entendia. A saudação deles Pergunta muito íntima. é uma pergunta muito íntima para nós, né, brasileiros. Mas para eles é normal. Então, a questão de palavras. Algumas palavras, principalmente, que vocês aí, ou nós, gaúchos, falamos, é ofensa aqui. Então, não dá para falar. Questão de valores. No Rio Grande do Sul, fala muito tantos pila, né? E aqui a palavra pila é o órgão genital masculino. Então, é assustador essa questão. Tem muita questão, assim, de palavras que não se usa. De jeito nenhum pode se usar algumas palavras. Então, eu creio assim, que o nosso choque também foi uma questão de palavras, né, amor? Também. Também teve toda a questão da sujeira. O país era um pouquinho ainda, né? Mas já está um pouquinho mais limpo, mas era muito sujo, montanhas de lixo nas ruas, e a gente não vê tanto isso no Brasil, né? Pelo menos assim, não nas principais cidades. Foi muito lixo. Também teve a questão de muitos filhos, eles têm 8, 10, 12. Um casal jovem, quando casa, já casa desejando ter 4 filhos. Isso, para nós brasileiros, é um número muito grande, né? Dificilmente a gente vai encontrar uma família tão grande assim, hoje em dia. Também tivemos a questão de que aqui os casais, assim que casa, a mulher já tem que engravidar, porque a família tem que saber se ela presta ou não, se ela vai dar filho ou não. Então, eu fui muito julgada, por quê? Porque eu cheguei sem filhos e ainda demorei uns 2, 3 anos para depois ter filho. Então, a maioria falava para o Marcos que eu não prestava para ele, estavam já tentando achar outra esposa para ele, aqui, alguém que ia prestar para lhe dar filhos. Então, esse foi o choque que eles tiveram conosco, né? Em relação à nossa opção de não termos filhos, não engravidar na lua de mel, que para eles é comum. Também a questão da língua, aqui é falado português como língua oficial, e depois temos muitas outras línguas. Temos 3 oficiais, né? Que é o português, umbundo e quimbundo. Umbundo na região sul, quimbundo na região norte do país, mas é um português diferente do nosso, é um português mais de Portugal, com algumas misturas mesmo típicas daqui. Então, como o Marcos falou, algumas palavras que são faladas são ofensa, só que quanto a isso, nós não chegamos a passar muita vergonha, porque alguns brasileiros já nos anteciparam, então nós ficamos bem atentos quanto a isso, mas a questão de ter filhos, ainda hoje, a questão de nós termos apenas 2 filhos incomoda muito eles, porque nós deveríamos ter 4, no mínimo, e essa opção nós não queremos, né? Estamos bem satisfeitos assim. Uma coisa também que aqui é comum é o homem ter mais de uma mulher, então a poligamia é algo cultural, mesmo dentro de algumas igrejas, isso acontece, e é extremamente normal, que para nós não é, né? Então, a maior parte dos homens tem mais de uma, tem a sua esposa e tem as namoradas, muitas vezes elas até convivem, e muitas vezes até vivem dentro da mesma casa. E outras vezes não, outras vezes elas se tratam mesmo como rivais. Então, isso também é algo da cultura que, para nós brasileiros, é completamente diferente, né? Tem toda a questão da feitiçaria também, que aqui é muito forte. Por exemplo, né? Aqui na região que nós estamos, tem um tipo de feitiço que se chama tala. Então, se eu tenho uma inimizade com alguém, eu posso ir no feiticeiro, compro uma tala e lanço naquela pessoa. Geralmente, a pessoa vai pisar
a perna da pessoa vai ficar inchada, vai inflamar, a ponto de ser até mesmo amputada. E tem algumas pessoas que até morrem em relação a isso. Então, é uma coisa bem comum que a gente sempre tem. Então, antes de abrirmos a porta da nossa casa, a gente olha se alguém colocou algum feitiço, se alguém colocou alguma coisa no chão para a gente pisar, que caia por terra e tudo, porque isso é bem cultural daqui. Então, poligamia, tala, né, que é o feitiço, questão de muitos filhos, a língua, a comida também, tudo isso é e foi e ainda é um grande desafio para nós. A gente só tem mais uma pergunta aqui dessa câmera. Olá! Desculpa, só deixa eu falar que eu já estou me sentindo um angolano aqui, eu e minha esposa, pelo menos na questão de ter filhos, né? Porque a gente tem 4 e ainda não está satisfeito. Então, eu já vi que isso aí é meio cultural desse DNA angolano. Olá, tudo bem? Não vou repetir o que as meninas falaram, mas é uma honra estar aqui com vocês, né, ouvindo. A minha pergunta é a relação quando vocês chegaram, né, que vocês ficaram no orfanato, qual que era a relação com vocês, com os adolescentes, como que foi o primeiro impacto, assim, com as crianças também, né, que vocês estavam com as crianças de colo, né, como que foi o primeiro impacto com vocês, com os adolescentes, né, se foi ruim ou tiveram que adaptar muito forte, né, muito rápido, né, essa situação, como que foi a situação da primeira chegada de vocês com os adolescentes, né? Primeira vista, assim, compartilhar tipo, uma casa com vários adolescentes. Eu sei que não é fácil lidar com adolescente, né? Então, queria saber como que era. Para começar, os adolescentes, alguns eram órfãos, outros até não, abandonados, tal, mas a maior questão foi em relação à educação deles, e em relação à sujeira dentro de casa. Era terrível, eles dormiam, os ratos tinham seus ninhos embaixo do travesseiro, eram os bichinhos de estimação praticamente, as baratas comendo, passeando, o rato comia o tomate, assim mesmo já era picado para salada, o pão tinha lá o seu furo do rato, mesmo assim era comido. Então, a questão de higiene foi terrível para nós ali, para tentar colocar a casa em ordem, não foi fácil. Foi assim, eu creio que a maior parte, a maior dificuldade foi essa. E a questão espiritual, apesar de que era uma missão, era para ser algo aonde deveria ter sido já ensinado a palavra, era assim, eles tinham muita liberdade, ninguém tinha Bíblia, ninguém lia a Bíblia, era uma questão assim, não tinha culto. Tinha que ser evangelizados. Aí nós tivemos que evangelizar eles, arrumar a Bíblia, organizar cultos semanais dentro de casa, levar para a igreja, e foi assim um começo do zero. Então, eu dou graças a Deus que éramos só eu e a Viviane, só o casal, então era mais fácil de nós gerirmos sem um filho pequeno, porque com um filho pequeno ali seria bem complicado passar pelo que nós passamos ali como casal. Mas, de maneira geral, os angolanos amam muito os brasileiros, nós somos sempre muito bem recebidos. O problema é que eles acham que nós temos muito dinheiro, então eles acham que nós somos super ricos só pelo fato de sermos brancos, mas fomos muito bem recebidos, tanto é que um dos adolescentes veio morar aqui na nossa cidade, depois que saiu de lá, veio à nossa procura, hoje é casado, inclusive tem uma filha que tem meu nome, colocou lá em minha homenagem, então foi ali um legado que deixamos para esses adolescentes, mas foi um bom tempo, né? Tudo a gente aprende. Mas só lembrando que esse veio de uma forma muito estranha,
ele era um aprendiz de feiticeiro. Quando ele foi parar em nossa casa, ele mentiu que ele tinha sido roubado, ele chegou só com a roupa do corpo, tal, nós damos roupa, comida, tudo dentro da nossa casa para ele. E depois, um dia, ele pegou uma fruta, uma pulcã, ali da onde nós estávamos, e eu vi que ele pegou e eu falei, Jorge, você deixou aonde essa fruta? Eu não peguei. E ela apareceu no carrinho de mão, lá embaixo, na casa onde nós estávamos construindo. Então, foi assim um momento muito especial de Deus. Nós começamos a trabalhar na libertação dele, acho que umas 9 da manhã, e foi até umas 14, manifestando muito demônio, confessando muito pecado, falando até que ele tinha sido alimentado, ele comia no crânio de uma pessoa, era onde uma mais velha estava treinando ele para ser feiticeiro. Hoje ele está liberto, está na igreja, tem filhos, tal, mas foi assim um período muito forte de experiência que nós tivemos nessa área de cura e libertação. Amém, amém. Que testemunho lindo, né? Da verdade, libertando o homem, né? Graças a Deus por isso. Tiago ou Omar, não sei quem é que quer falar ali, fica à vontade. Vocês escutam bem? Sim. Boa tarde. Eu vou ser repetitivo, né? As gurias não querem mais você, é uma alegria, uma honra ter vocês aqui. Vocês, assim, vindo com o coração disposto para falar para a gente. Já estão nos ensinando muito, assim, no nível de missões. Eu sou o Thiago, a minha esposa está em outra telinha ali, a Bianca está com a Charlotte ali no colo, a cadelinha. E a gente tem andado, assim, com a família forte aqui, com a Brasa aqui de Caxias há alguns anos. E eu e a Bianca, a gente morou no Japão. Agora, no último ano, nós estávamos lá a trabalho. Eu fui lá para jogar futsal, eu sou atleta e a Bianca sempre me acompanha. E a partir disso, a gente estava estudando ali, como o pastor falou, as cartas de Paulo ali, de Romanos, e a gente estava aprendendo sobre coisas primárias e secundárias ali. E quando a gente chega num lugar onde a cultura é muito diferente, que eu acredito que também é o lugar de vocês, eu ia tendo algumas dúvidas assim no caminho, né? Até que ponto que eu me relaciono, até que ponto que eu não me relaciono. A gente aprendeu isso ali, mas eu queria perguntar para vocês como é isso na prática com vocês. Porque eu acredito que vocês vão se relacionando com muitas pessoas, com religiões diferentes, com modos de pensar diferentes, e como que vocês lidam com isso no dia a dia, como que vocês conseguem transpassar essas barreiras para poder falar sobre o Evangelho. Tem algum momento que vocês entendem que é o momento de se afastar de alguma relação? Como que vocês trabalham com isso na prática, no dia a dia? Nós, desde que já faz uns 8 anos, eu acho que nós trabalhávamos com, não é uma célula, mas era um grupo de estudo, que toda semana nós reuníamos em casa. E depois de um tempo, eu conheci alguém e convidei essa pessoa para ir, inclusive é sobrinho de pastor, aparentemente é uma pessoa, podemos falar assim, é uma pessoa bem religiosa, e estava passando por um problema difícil no casamento, nós ajudamos e tal. Inclusive, eles viviam samaritalmente, casaram na igreja, tal, foi uma bênção. Mas chegou um momento que eu tive que pedir para essa pessoa não vir mais no estudo, porque ele atrapalhava com comentários que eram comentários que... Para gerar polêmica. Para gerar polêmica. Desviar o foco. Só para desviar o foco. Por exemplo, ele só fazia comentários, trazia assuntos polêmicos, que seria assuntos para ele tratar comigo no particular, de um discipulado, não para trazer ali. Então, tem momentos, sim, que nós cortamos. Inclusive, tem algumas igrejas que nos convidam para pregar, mas nós não vamos,
Por quê? Porque nós vamos pregar a palavra de Deus. Nós vamos pregar o que realmente é palavra. Nós não vamos concordar com aquilo que pessoas acham que está certo, mas não aquilo que a Bíblia nos mostra que está certo. Então, nós temos que ter, no começo, eu pregava em qualquer lugar, eu pregava em qualquer igreja, era aquela loucura. Mas chegou uma hora que eu comecei a ver, não, isso aqui não faz parte, isso aqui não, ali eu vou estar, aqui eu não vou estar. Eu lembro de uma situação que a Viviane foi convidada para um culto, aqui é sempre o Março Mulher, e nós fomos lá, o culto era para começar, acho que às 15, né, amor? E era 17 horas, o culto ainda não tinha começado, levaram a Viviane, queriam meter outra roupa nela, pintar unha e não sei o quê, antes do culto. Aquilo foi me estressando, e aí, na metade do culto, o pastor chegou, a pregação toda parou, as mulheres começaram a desamarrar seus panos da cintura, e para o pastor pisar em cima, porque o pastor não pode pisar no chão, tipo Deus que está chegando. E eu falei, nunca mais eu boto os pés naquela igreja, e falei para o pastor, e não fomos mesmo, porque vimos assim, a forma com que idolatram pessoas é terrível, né? A questão da idolatria para pessoas, não um testemunho para com Deus, mas sim idolatria, venerar pessoas. Então, essas são questões que hoje nós não andamos com qualquer um. Qualquer um pode andar conosco, né? Mas nós não vamos andar com qualquer um. Nós temos bem definido o objetivo da nossa vida, que é ganhar vidas. Então, nós temos a palavra de Deus como base. Então, todo relacionamento, nós vamos colocar Deus ali na história. Então, para aqueles que não querem, eles próprios vão se afastar, mas aqueles que querem, vêm conosco e permanecem. Agora mesmo eu tem 2 jovens que estão com depressão, elas fazem faculdade de veterinária junto com uma discípula minha. E eu falei para elas, olha, eu não sou psicóloga, o que eu faço é apresentar Deus. Se vocês querem, vamos lá, vamos trabalhar a fé de vocês. E então, toda oportunidade que nós temos, nós cumprimos com o nosso chamado, que é ganhar vidas. Por exemplo, aqui em Angola tem muitos muçulmanos, principalmente aqui na nossa cidade, tem muito muçulmano. E nós não escondemos quem nós somos. Até mesmo no prédio onde nós vivemos, uma boa parte dos nossos vizinhos são muçulmanos. Mas eu não falo com os homens porque eles têm essa questão de não falar com as mulheres, mas o Marcos, ele não dispensa nenhuma oportunidade de mostrar quem ele é e de falar da palavra de Deus. Então, o nosso objetivo é esse. Todos os relacionamentos, eles giram em torno disso. Nós não afastamos as pessoas, mas nós selecionamos quem nós andamos, quem nós fazemos aliança. Por quê? Porque o evangelho é uma coisa muito séria, né? Então, não é todo lugar, não é todo convite que nós aceitamos, nós temos uma reputação e nós temos aí que honrar o nosso chamado, de ter temor por tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Então, nós somos bem seletivos em relação a convites que recebemos, mas toda oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus, nós não desprezamos de maneira alguma. Muito obrigado, muito bom. Muito bom, amém. Eu quero fazer uma pergunta também. Primeiro, boa tarde aí, pastor Marcos, Viviane. Eu sou o Eduardo, eu sou aqui de Caxias, sou natural daqui, sou um desses da igreja aqui que são natural aqui de Caxias, que o pastor estava comentando lá no início para vocês. Fala um pouquinho mais alto, por favor, que não estamos conseguindo quase te ouvir. Vamos lá. Ok. Agora melhorou? Melhorou, obrigado. Show. Vocês já responderam algumas das nossas perguntas aqui, mas uma delas, né, vocês comentaram que vocês foram sozinhos, né, na ida de vocês para Angola, né, vocês acabaram se desenvolvendo sozinhos
praticamente, né? E também vocês foram recentemente casados, né? Vocês foram com 10 meses de casamento, né? E a gente sabe que o casamento por si só é um ambiente muito desafiador, né? E ainda mais no início, né? Onde as pessoas estão se conhecendo, as pessoas estão ali vivendo agora uma vida a dois juntos, né? E aí vocês casados, novos, recentemente, indo para um lugar desafiador, que era Angola, e não tendo acompanhamento de ninguém, né? E a minha pergunta é, quais foram os desafios, né, que vocês enfrentaram no casamento de vocês para a ida para Angola, sendo que vocês eram jovens e tinham pouco tempo de casados, né? Eu acho que todos os desafios e mais um pouco, porque nós não tínhamos com quem contar para aconselhamento, família distante. Quando nós encontrávamos alguém que poderíamos achar assim, não, podemos conversar com esse pastor ou com essa pessoa, nós chegávamos. Quando nós íamos para abrir alguma coisa, nós tínhamos que acabar aconselhando ainda eles e olhávamos assim e falávamos, é nós e Deus. Não temos outra saída. Ou é Deus, ou é Deus. Mas realmente foi um muito grande desafio, e exatamente por isso que nós optamos em esperar para ter filhos, para que a gente pudesse estar bem primeiro, para não trazer uma criança no meio de conflitos. Mas foi muita luta, eu chorei demais. O meu primeiro ano aqui em Angola, eu acho que foi um rio de lágrimas, porque tudo era choro. Não sei como é que o Marcos me aguentou naquela época. Foi Deus mesmo. Mas foi muito difícil, realmente, porque o começo de casamento não é fácil e com todas as mudanças que nós tivemos, que nós vivemos, eu chorei muito, eu confesso que chorei, e houve momentos que eu queria abandonar tudo, ir embora, mas daí a gente olhava um para o outro e era nós e nós. Então, nós tivemos ali que buscar em Deus para podermos ultrapassar cada problema. Teve momentos que nós tivemos que fazer uma renovação de votos já no primeiro ano, porque já estava tudo assim uma bagunça, mas foi complicado. A verdade é essa, foi complicado. Eu não aconselho a ninguém de andar tão sozinho como nós tivemos que andar. Então, por isso, tivemos que mudar planos de ter filho, para que a gente pudesse construir um ambiente bem agradável primeiro, tanto em relação à nossa missão, quanto em relação a nós mesmos como casal. Eu acho que, para mim, a vantagem foi o Marcos ser mais velho do que eu, porque daí ele tinha mais juízo e já tinha mais experiência na vida do que eu, então isso ajudou muito, porque estava bem mais maduro, né? Porque eu era ali, tinha meus 20 e pouquinhos anos, ele já estava um pouquinho mais na frente e ajudou muito. Então, eu creio que a maturidade dele colaborou para o nosso relacionamento poder ter dado certo. Estamos aí com 14 anos já. Muito bom. Obrigado. Muito boa pergunta. Boa pergunta mesmo, essas questões mesmo, que são um desafio e como Deus faz as coisas de forma muito particular, né? Ele não tem um padrão, né, naquilo que ele quer formar, naquilo que ele quer gerar. Ele vai guardando os princípios, mas ele faz as coisas do jeito que ele quer fazer, graças a Deus. Já estamos encaminhando já para os momentos finais. Pastor Tiago, fica à vontade, pode baixar a mãozinha aí, por favor, Tiago. E agora o pastor Tiago vai falar com a gente também um pouquinho. Amém, amém. Boa tarde, pastor Marcos, Viviane. Graças a Deus. Eu estou aqui em Caxias, vai fazer 7 anos também. Vim um ano depois do pastor Alberto. Também somos missionários aqui em Caxias, né, pastor? Lá de Porto Alegre. E uma alegria estar com vocês, viu? Uma alegria poder ouvir vocês e poder ser edificado, né? Porque às vezes a gente ouve tantas experiências de missionários, né?
e sempre é renovador para nós. Sempre é renovador a gente poder ouvir o relato, né, de diversos missionários. A gente está tendo todos os sábados, né, essa relação com esses pastores e amigos nossos, né? Vocês são os nossos amigos, né? A família de vocês, se sintam abraçados por nós, viu? Sintam abraçados por essa família forte aqui de Caxias. E é muito confrontador para nós, né? Porque a gente é muito mimado. Fiquei pensando o quão a gente é mimado, né? O quão a gente ainda se volta para coisinhas que são primárias, né? Para coisinhas que são, assim, as primárias são secundárias na nossa vida, né? E não foca naquilo que é primário, né? E aí, ouvindo vocês, a gente vê que é possível. É possível. Eu fiquei pensando muito na banalização, quão a gente banaliza a comunhão, né? Esse lugar que todos nós temos para a gente estar se acolhendo, para a gente estar se aconselhando, né? Vocês passaram um período sem ter isso, né? Como vocês já relataram aqui. E aí a minha pergunta é, vocês disseram que hoje vocês sabem o que vocês não podem fazer, né? Com relação a acompanhamento, com relação a aconselhamento. Como é que ficou o coração de vocês desse período que vocês foram supridos por Deus, né? Mas que vocês não tiveram essa relação com outros irmãos, né? Vocês não tiveram essa cobertura espiritual, né? A partir desse lugar de comunhão. Como é que ficou o coração de vocês? E hoje, né? Eu acho que complementa a pergunta do Edu. O casamento de vocês, como é que está hoje, né? Vocês conseguem hoje abrir? Vocês conseguiram, se ficou algum ressentimento, trabalhar isso? Como é que está hoje, assim, a relação de vocês dois? Eu vejo, assim, que hoje nós não precisamos, de uma certa forma, não que não precisamos de alguém, mas nós tivemos que crescer a um nível de aprender, sentar e olhar no olho e falar assim, ó, eu errei, me perdoa, e nós fomos obrigados a aprender isso, porque não tínhamos, né, a quem recorrer na época. Hoje até poderíamos recorrer, lemos alguns livros, alguns filmes, alguma coisa, mas hoje, não vou dizer assim, o casamento está bom, né, mano? Tá ou não? Tá, né? E nós estamos ocupados que não dá tempo de brigar, não dá tempo de discutir, e às vezes até precisamos ver assim, temos que parar um pouco para dar atenção um para o outro, senão nós vamos esquecer um do outro, da correria do dia a dia, né? Então, a quantidade de trabalho que nós temos também acaba não dando tempo para conflito, para essas coisas. E também a vantagem que nós temos é que nós trabalhamos juntos. Não só como casal, mas como famílias. Nossos filhos estão envolvidos na nossa missão. Eu creio que quando Deus olhou para nós, olhou para eles também. E eles participam, eles se envolvem. Muitas vezes tem coisas que Deus falou, foi com eles, e nós abraçamos juntos. Por exemplo, essa questão de distribuir roupas foi no coração do Asaf que nasceu, e nós vimos que era uma coisa de Deus. Então, nós estamos bem unidos, tanto como casal, como parceiros aqui de missão. Então, quanto ao nosso coração, em relação ao tempo, nós estamos em paz. Nós sabemos que muitas vezes alguns não fizeram porque não sabiam o que fazer. Às vezes, não é que a pessoa não quis, nós enxergamos assim, não é que eles não quiseram, não é que as igrejas não quiseram, é que eles não sabiam como fazer. Muitas vezes a mentalidade das pessoas é o que eu envio oferta e isso é suficiente, mas não é suficiente, né? Faz parte enviar a sua oferta, mas também tem toda a questão de relacionamento. Creio que eles não sabiam o que fazer, então não há vestígio algum do que passou. Por quê? Porque nós vimos que aquilo nos ajudou a ser quem nós somos hoje. Se hoje nós estamos mais maduros, mais preparados para enfrentar coisas tão difíceis que muitas vezes enfrentamos, muitas vezes perseguições e tudo mais, é porque nós fomos forjados ali. Então, nos valeu muito. Então, as pessoas nem sabem o quanto elas foram usadas para nos fazer crescer.
Então, tudo colaborou mesmo para hoje, para quem nós somos hoje, para o que nós fazemos hoje. Tudo fez parte. Nosso coração realmente está leve, de sinceridade, tanto em relação às pessoas que poderiam e não cuidaram, quanto em relação a nós como casal. Estamos realmente sempre a crescer, sempre temos desafios, mas nada assim que venha interferir naquilo que é realmente o plano de Deus para nós. Porque nós vemos o nosso casamento como um propósito de Deus. Porque eu tinha o chamado desde criança. De repente, encontrei o Marcos, que estava lá, solteirão e abandonado, também querendo ir para a África. Então, foi o propósito de Deus, nosso relacionamento. Então, ele que é o nosso mentor, nosso chefe, mas realmente, hoje nós temos a quem recorrer, nós temos a quem dar aquele grito, mas tudo fez parte aí do nosso crescimento, tudo foi para o nosso bem. Amém, amém, graças a Deus. Então, hoje nós poderíamos dizer também que a demanda de trabalho também é um desafio, né? Vocês pararem, né? Vocês pararem e poderem olhar um para o outro, né? Como É um desafio. Né? Porque às vezes a gente para conversar e a gente está conversando sobre as coisas que a gente tem que fazer. E às vezes eu falo, Marcos, eu e você. Mas realmente é um desafio. Mas nós estamos conseguindo gerir, estamos conseguindo lidar com isso. Acho que precisamos melhorar mais, mas estamos aí a caminhar. Muito bom, meus irmãos. A gente está chegando, né, no final do nosso tempo, pelo menos desse primeiro momento, né, que vão haver outros, não tenho dúvida disso. Mas muito interessante, né? Eu queria fazer um comentário antes de fazer uma pergunta final aqui, para depois ouvir também as considerações finais aí da Viviane e do Marcos. Interessante a gente ouvir, né, que ainda que a história do Marcos e da Viviane foi uma história, né, digamos, onde eles foram forjados mais eles dois, né, sozinhos, buscaram ali algum aconselhamento e não encontraram, e depois se deram conta que aquilo ali foi positivo, né, para eles, ainda que eles tenham entendido dessa forma, eles não fizeram disso uma doutrina. Isso é muito perigoso, porque às vezes a gente vê muita gente, por exemplo, casamentos, né, que é uma moça da igreja com um moço que não é da igreja, e aí começa tudo errado e fica tudo de qualquer jeito, e aí depois no final dá certo. E aí eles fazem disso uma doutrina. E dizem, não tem problema, minha história foi assim, agora a gente está bem. Então isso é muito perigoso, né? Tanto é que a Viviane deixou bem grifado, né? Eu não aconselho isso para ninguém. Então, eu acho que foi muito lindo, assim, poder ouvir esse testemunho de vocês. A gente tem as nossas histórias, né? Mas tem um princípio que a gente precisa. Tanto é que vocês mesmos são referências e são um ouvido de conselho de acompanhamento, eu tenho certeza disso, para muitos casais, né? Então, porque poderia dizer assim, não, você não precisa de aconselhamento, nós não precisamos também, nós estamos bem, vocês se viram, Deus vai ajudar e é isso. Não é assim. Então, muito bom, muito importante. Marcos, eu queria ouvir de ti agora de forma mais prática, né? Porque eu sei como é que está essas cabecinhas aqui dessa turma aqui, como vai ficar borbulhando, e eu sei as perguntas que eles vão fazer depois, e os outros que não estão aqui também vão se envolver nisso, né? Como é que no sentido de vocês receberem pessoas aí, receberem os irmãos aí, de nós, no caso, nos mobilizarmos aí, a viabilidade disso, tu entende que isso é positivo para vocês aí, para a igreja, para a vida de vocês? Se sim, há viabilidade de alojamento, qual é o valor que a gente despende para isso individualmente? Quanto tempo que tu acha que é adequado ficar aí? Não sei se tu tem essas respostas para nós. Sempre são bem-vindos. Sempre são bem-vindos. Para começar, as portas estão abertas.
Eu não aconselho ninguém vir menos de 15 dias. Para menos de 15 dias, eu falo assim, não vem. Por quê? Porque é muito cansativo para vir. E aí, menos de 15 dias, nós não vamos conseguir passar aquilo que gostaríamos de passar juntos, né? Para começar. Não conseguiríamos nem apresentar os trabalhos de uma forma que nós gostaríamos de apresentar. E também, quem sabe, não conseguiríamos ser abençoados com aquilo que viria nos trazer, né? Por exemplo, se o pastor vier, poderíamos programar seminários, várias conferências, poderíamos fazer tudo isso. Então, também não dá para sobrecarregar todos os dias, porque tem uma questão do fuso horário. E 4 horas é um fuso horário grande, e aí também acaba dando um desgaste físico maior, né? Em relação a receber, a nossa casa não é tão grande, mas há possibilidades de conseguirmos local aonde poderia apenas passar a noite, Jogar colchão no chão. ou jogar colchão no chão, se for pessoas que não têm muito problema com luxo. Aí, se quer luxo, não tem como, porque a nossa casa é simples e nós somos simples, né? Luxo nós vamos ter no céu. Aqui, por enquanto, nós nos contentamos com aquilo que temos, né? Mas nós recebemos 3... Já recebemos 3 gaúchas há um tempo aí, que vieram, ficaram alguns dias conosco, tal. Então, isso é uma questão só de organização. Questão de visto, nós mesmos podemos, como temos cartão residente, nós fazemos a carta convite, sem problema nenhum, podem vir. Porém, o custo aqui de vida é bem alto. É bem mais alto que aí no Brasil. Então, tem que preparar alguns valores. Mas, se ficar na nossa casa, não tem muitos problemas. O que tu imagina, Viviane, Marcos, a respeito de valores? Tu tem um valor assim com passagens para o pessoal poder pensar e já se organizar, com passagem e com o custo aí que cada um vai ter? O maior gasto vai ser com a passagem. A passagem realmente está muito cara. A passagem está em torno de 10, 12 mil reais. Então, isso de São Paulo a Luanda. São Paulo a Luanda. Mas de Luanda para cá também. De Luanda para cá, gente, se não for uma equipe tão grande, eu posso ir de carro buscar e aí o combustível sai, não sai caro. Com R$ 1.000, em uns 20 dias, a pessoa consegue ficar bem. Se não precisar pagar com hospedagem, né? Ficando assim, tipo, na nossa casa, acampado. Aí consegue. Se tiver que pagar hotel e não sei o que, daí sai bem mais caro. Mas se vier com o coração disposto mesmo a ver fumo, daí consegue. Aí, só uma coisa, se for trazer chimarrão, não fala que está trazendo erva e bomba, senão vai ficar preso. Erva aqui é maconha e bomba é granada. Então, pode trazer, mas não vai falar isso aqui é erva. Vamos lá para a alfândega, vai explicar isso aí direito. E quando vier, traga um café para o Marcos. Aqui o café é ruim. Amém. E a pergunta que eu tinha final era essa. E como é que vocês fazem com o chimarrão aí? Aboliram o chimarrão da vida? Nunca tomaram chimarrão? Como é que foi? Eu não sou do chimarrão, ele que... Eu era, mas já não sou mais. Tanto agora, ano passado, quando nós estávamos no Brasil, eu acabei nem tomando, porque eu falei, não, nem vou começar a tomar, porque só vou tomar uns dias, depois volta, não tem, então nem vou tomar. E acabei não tomando. Amém, glória a Deus. Bom, mas vai ter alguns que vão ter que viver essa abstinência aqui, que vão ter bastante dificuldade também, vão ter que modificar essa carne mesmo,
para poder viver essas experiências lá com o Márcio, com a Viviane, com a família deles lá, com os filhos. Graças a Deus, queridos. Muito obrigado mesmo, de coração. Todo esse empenho de vocês, de poder nos conectar aí com a África, com Angola, com Ambo. E eu vou te pedir a permissão, Marcos, de colocar o teu contato no grupo da nossa igreja, porque a nossa intenção é que eles contactem com vocês, que eles façam também esse movimento, né, de relacionamento com vocês, para ele, porque a gente vai desenvolvendo discernimento no relacionamento, né? O relacionamento ele dá grandes sinais para nós daquilo que Deus vai fazendo, né? Porque onde 2 ou 3 eles se reúnem com a intenção de chegar na revelação de Deus, eles chegam, né? Então, que cada um possa aí também buscar, né? Porque quando a gente fala do Marcos, da Viviane, dessa família, é uma porta para a gente conhecer o que Deus está fazendo nesse continente, né? Nesse país e nessa cidade, nessas redondezas aí. Muito bom, a gente quer orar por vocês. Não sei se a minha esposa vai querer falar uma coisa final aqui, mas... pastor, só algo que a Viviane já falou. Se vier, quem vier, vai ter que trazer um terno. Geralmente, não se vai na igreja sem um terno. E a mulher sai. A mulher saia. Se ela for de calça, ela vai ter que trazer não, a Viviane vai ter que arrumar os panos para ela amarrar o pano na cintura e a calça, ela não pode aparecer que ela está de calça, independente qual seja a denominação. Então, são questões que nós preservamos e nós tentamos não ferir a cultura para que eles não nos olhem de uma forma estranha. Uma vez veio um casal de missionários, não para a nossa denominação, mas para uma outra, e a mulher andando com uma blusinha, um vestido com alcinha, as costas de fora, e eles não aguentaram um ano. Eles foram rejeitados. Tudo que eles pregavam, ninguém escutava, pela forma com que eles estavam se vestindo. Então, nós precisamos ver isso. É uma questão de respeito, para eles olhar assim e falar, não, esse mesmo é dos nossos. Então, eles vão realmente aceitar com bom grado aqui. Muito bom, importante, né? Essas questões culturais é muito importante. E nesse quesito aí, a gente já tem o Samuel e o Eduardo preparados já para isso, com a indumentária para estarem aí nos representando. É muito bom. Mas nós nos adaptamos bem. Para nós é um prazer poder botar esses panos, poder botar essas roupas daí, né? Se vestir adequado à cultura de vocês, isso para nós não tem problema nenhum. E eu queria dizer que tu também põe o teu contato ali, Viviane, para a gente poder falar contigo, conectar, te ouvir, né, de uma forma mais detalhada. Eu vou estar te procurando para a gente conversar, para a gente trocar ideias desse nosso chamado como mulheres, que assim como os meninos têm um chamado específico, né, como homens, nós mulheres também temos algumas particularidades, né, que nós tratamos com mulheres também. Eu quero que tu conheça as mulheres aqui também que participam do nosso ministério. Então, acho muito importante a gente poder trocar e usar dessa relação que Deus fez conosco, agora nos aproximando, né? E nós temos histórias muito parecidas, né, no ministério, vocês falando assim que nós também vivemos algo bem parecido com vocês em relação ao chamado, coisas que nós fomos vivendo, amadurecendo, aprendendo, né, nos levando para um outro lugar de entendimento, né, porque aquilo que aparentemente não seria o ideal, isso nos forja, né, isso nos dá o entendimento, nos amadurece, nos forma mesmo pessoas mais
preparadas para esses ambientes que vêm no dia a dia, né, que são tão difícil, né, de lidar, tão angustiantes muitas vezes que a gente não sabe como fazer, mas o Senhor vai nos dando uma estrutura, né, nos fortalecendo com essas experiências. E eu tenho certeza que eu vou me aproximar de ti, querer saber mais detalhes, e as meninas também. Então, coloca o teu contato ali junto para a gente poder fazer essa interatividade dos ministérios e das particularidades de cada um, né? Tá bom. Muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Queria que a gente finalizasse orando. Depois também tem aquela foto, né? Não podemos esquecer desse registro aí. Mas eu queria pedir para a Ina, que é a nossa missionária lá, que também está sendo forjada no campo, né? Muito, muito bacana, muito lindo o que está acontecendo também com a vida da Ina. Eu queria que tu orasse pela vida dessa família, pela vida dessa cidade, desse país, desse continente. Amém, Ina? Amém, pastor. Amém. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, né? Para os nossos irmãos lá na Angola, pastor Marcos, Viviane, a família, os filhos. Senhor, te louvamos mesmo, Senhor, por esse tempo de comunhão, esse tempo de entrelaçar as nossas vidas, Senhor, as nossas histórias com as histórias um dos outros, Pai. Vai nos dando, Senhor, esse coração submetido a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada detalhe que eles trouxeram para nós nessa manhã, cada experiência que o Senhor deu para eles e tem dado ainda para a vida deles, Senhor. Nós queremos aqui, como igreja, como esses irmãos, que sendo esses braços que sustentam os Teus filhos lá, Pai. Nos dai, Senhor, esse coração responsável mesmo pela vida deles, pela vida de Angola, Pai, por aquele continente, como o pastor falou, Senhor. Nos dá esse olhar de amor, Senhor, pela vida das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Pai, por cada vida que o Senhor tem colocado lá na vida deles, cada pessoa que se aproxima deles, Senhor, vai usando eles, Senhor, naquele lugar ali, Senhor, usando, dando discernimento, dando sabedoria, Pai, graça sobre a vida deles, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por cada movimento que é feito, Senhor, a partir do teu coração, Senhor. Obrigado pelo coração deles, por esse chamado, por obedecer, Senhor, a tua voz, por ter convicção daquilo que tu falou com eles desde o início, Pai. E vai nos ajudando também, Senhor, a ter esse discernimento de entender quando é a tua voz mesmo e ter convicção no nosso coração daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, Senhor. Esse senso de responsabilidade, Pai, com cada lugar, com cada pessoa, com cada movimento teu, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, não deixa a gente se desviar, Senhor, desviar o nosso coração, não deixa a gente entrar, Senhor, algo que não seja do teu coração, Pai. No nome de Jesus, e nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém.